Olá, gente! Então, nós prometemos para você que a gente ia falar hoje sobre outras situações que as pessoas passam em relação à dúvida se pode ou não pode separar. Eu já quero avisar logo que pode sim separar e eu vou explicar tudo para você. Eu assisti o vídeo da semana passada e meu caso não é traição, mas eu vi você falando que independente da minha situação eu posso separar. Na verdade, eu quero me separar. Como é que é isso? Gente, o propósito aqui é o seguinte, presta atenção. Eu não falo o que vou falar e o que estou falando agora na igreja, na pregação, no congresso, no encontro de casais e nem aconselhamento, né? Se eu tivesse, por exemplo, conversando com pastores e pastoras aqui de um aconselhamento, eu não falaria. Mas aqui eu falo, aqui eu vou dar para você o que a Bíblia diz e eu vou dar também a minha opinião. Você vai saber o que eu penso. Por quê? Eu acho que tem dois motivos principais que eu estou fazendo isso. Primeiro, porque às vezes você está conversando com alguém e a pessoa te aponta caminhos, né? Ó, Anderson, essa situação sua aí, você pode fazer isso, você pode fazer isso e você pode fazer isso. A Bíblia, ou a vida, ou a lei te autoriza a fazer isso, isso e isso. Mas às vezes a gente não quer saber só os caminhos, a gente quer saber qual, mas o que você faria? Né? O que você faria no meu lugar? Se você tivesse que decidir, qual seria a sua decisão? Qual seria a sua opinião sobre isso? Mas na maioria das vezes, por ética, por prudência, por mil motivos, a gente não fala. Raramente, pelo menos, é a minha política de trabalho, de pastoreio, de aconselhamento, eu não aconselho normalmente, com algumas exceções, dando uma direção. Eu aponto os caminhos, as possibilidades, porque eu entendo que a decisão é sua. Mas o fato de eu dar minha opinião não muda o fato de que a decisão no final é sua. Porque eu posso dar minha opinião de qual caminho eu tomaria, mas a decisão, mesmo que você siga a minha opinião, é sua e vai afetar a sua vida. Então aqui a gente fala o que a Bíblia diz da opinião. Outra coisa é a idade também. Né? A gente vai ficando mais velho e a gente já não vai se importando mais. Não, a gente vai falando mesmo o que pensa, o que acha. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Quem gostar, fica. Quem não gostar, não fica. Quem gostar, dá o like. Quem não gostar... Dislike. Eu chamei de última hora. Até atrapalhei o dia deles, porque eu achei muito engraçada a história do sonho. Então, por favor, pastora Cristiane, conte para nós o que você contou para nós na mesa hoje, para os pastores na aula devocional. Eu acho que tem gente, muita mulher vai se identificar comigo. Eu tava dormindo, né, normal, a gente foi dormir, eu e meu marido. Eu tive um sonho, e esse sonho ele me traía com uma mulher loira e tal, e tinha até algumas pessoas amigas que ajudavam ele me trair. Quando eu acordei, eu já acordei com isso aqui doendo. De raiva! Os dentes doendo, os punhos cerrados. Eu olhei pra esse homem. Não, primeiro você olhou pra ele, ele tava dormindo ainda. Ele tava dormindo, que nem um anjo. Assim. Com a carinha boa. Nossa. Aí o que tu pensou? Sem vergonha. Falso, cínico, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. E eu interiorizei tanto que parecia que era verdade. Eu olhei pra ele assim, sem vergonha. Deu vontade de enforcar ele. E eu já cutuquei, acordei sem vergonha. E já comecei a brigar. Ela começou a brigar com ele como se ele tivesse traído. Aí ela falou, a gente rindo na mesa, ela falou, pastor, mas foi muito real. Foi muito real o sonho. E ela tinha certeza. Aí você começou a falar o que pra ele? Tá me escondendo. Você tá me escondendo. Deus tá me mostrando. Deus tá me falando em sonho. Você tá me escondendo. Fala logo, sem vergonha. Você com essa carinha de anjo. Com essa carinha. Deus vai te desmascarar. E a gente ali, ouvindo isso. Não. Eu falei, não, vocês estão brincando, né? Você não fez isso, não. Fiz. Fez nada, meu. Fiz o que é oculto. Deus vai colocar as claras ainda hoje. E ele sem saber de nada, assustado. Não sabia nem do que... E eu passei a manhã inteira
Com raiva. Com raiva, maquinando. Cara, ele fez alguma coisa, porque foi real, pastor, o sonho. E aí foi até que Deus, gente, sem brincadeira, Deus enviou. Eu fui pra academia e do nada uma mulher na academia pegou e, olha, Deus, deixa eu te falar uma coisa, Deus cuida do seu marido. Foi quando... Deixa ele em paz. De tão real. Olha que... Foi isso, não foi? Foi uma profeta. Olha a palavra da profeta. Para ela e para você também. Deixa o seu marido em paz, que eu cuido dele. Por quê? Porque ele não tinha, tô falando para quem não tinha dívida no cartório, né? Pastor Anderson é um cara sério, um homem de Deus, nunca traiu a esposa, e ela, por causa do sonho, já queria, não era nem separar, era matar o marido. Matar, ressuscitar e matar de novo, porque uma morte só era pouca. O que eu tive. Sacanagem. E aí, pastor Anderson? E aí que eu sei, até agora eu não entendi, foi nada. Eu só falei, Deus me justifica. Não, foi orar, falou, Deus, fala com ela, porque ela estava tão revoltada. Coisa, Deus, eu não tenho nada a ver com isso, Senhor, tu conheces a minha causa, Senhor. Depois que ela foi pra academia, mas voltou murchinha. Aí, ó, Deus deu uma... Voltou mansinha, toda sem gracinha. Gente, agora olha só, um sonho gerou isso, e acabou que tiveram as confissões aqui na hora, né? Uma vez eu também sonhei, fiquei com raiva. Agora, surge a pergunta, e se não foi por causa de adultério? Pastor, não teve adultério e eu mesmo assim quero me separar. Vamos começar com uma legal, que seria o quê? Violência doméstica. Violência doméstica. Se você apanha do cônjuge, por que você não falou apanha do marido, pastor? Porque nós pegamos um caso aqui na igreja que quem apanhava era o homem. Era o homem. Que, fora o seu caso, né? Salvo pelo profeta, o nome deste título. Mas normalmente é o homem que agride a mulher, né? Pastor, no caso de agressão, o que a Bíblia diz sobre o assunto? Bom, a Bíblia, ela não permite um novo casamento no caso de alguém que se separa por estar sendo agredido pelo cônjuge. Calma, deixa eu explicar, presta atenção. Qual é a sua opinião, pastor, sobre um caso onde está acontecendo agressão física ou até ameaça, né? Porque às vezes chega ao ponto de ter ameaça de morte. A minha opinião é que você deve denunciar essa pessoa sem vergonha que está fazendo isso. Deve denunciar. E normalmente, uma mulher que apanha, porque o caso do homem é raro, apanhar da mulher, normalmente uma mulher que apanha do homem, primeiro, ou ela não conta isso para ninguém, ou então ela não tem ninguém por ela. Não tem. Por quê? Porque se uma filha minha me contar que está apanhando do marido, eu garanto para você que eu ia me desviar uns 5 minutos. Pois é, essas coisas eu não posso falar. Não deveria falar. Mas eu vou falar a verdade para você aqui, a verdade. Deus me livre. Eu penso que uma mulher, ela só apanha de um homem, ela só apanha se essa mulher não tiver pai, nem irmão, e nem pastor. Por quê? Eu vou te contar uma coisa. Se uma irmã minha, uma filha minha, fala que o marido bateu nela, pode ser que pelo poder do Espírito Santo, eu tenha uma atitude de dizer, ó, some, vaza, né, ir na delegacia, fazer o procedimento e etc, etc. Claro que eu não iria obrigar, nem tenho esse poder, obrigar minha filha de se divorciar do agressor, do sem vergonha, mas seria o meu conselho, larga isso, até porque, minha filha, se acontecer de novo, eu não posso nem saber. Eu não posso saber de uma situação dessa mais do que uma vez. Seria, assim, já um bilagre, nem milagre, um bilagre a gente conseguir reverter uma situação como essa. Então, uma segunda vez, se você quer continuar casado, então apanha calada, né? Apanha sem ficar falando. Mas se eu descobrisse ou se eu soubesse disso, não ia ser bom, não ia ser saudável. E eu vou contar para vocês o que aconteceu aqui na nossa igreja. A gente pegou um caso aqui uma vez de uma
mulher que foi agredida pelo marido. A gente pegou algumas vezes, né? Mas essa eu vou contar isso para vocês. E o que aconteceu? A gente foi lá e aí a gente conversou com eles, foi a primeira vez, e já tinha 1 ano de casado, não, nunca mais vai acontecer, aquela coisa toda e tal. E aí, nesse período, na hora que a gente estava conversando lá, na hora que a gente resolveu, apaziguou, trouxe a paz, o perdão, e vamos continuar o relacionamento, e vamos, e tal, o que a gente fez? Eu fui acompanhado de um policial da igreja. E aí, quando acabou a conversa, eu falei, agora posso ter um momento sozinho com seu marido e tal, minha irmã tal, e tudo mais, e pastor, Deus abençoe, né, oramos, e amém, aleluia. Quando acabou tudo, a gente falou assim para ele, deixa eu te falar uma coisa, essa vez agora, foi a primeira vez e tal, né, enfim, perere parará, nós viemos aqui como pastores. Mas, se você agredir a sua esposa de novo, aí a gente vai voltar aqui como policial. Em outras palavras... Vai pegar. Vai pegar. Nós não vamos voltar aqui só para fazer um aconselhamento, não. Entendeu? Então, no caso de agressão física, não há nada na Bíblia explícito do que se deve ser feito no que diz respeito a casamento. A gente tem a lei brasileira e etc. Então, a minha opinião talvez, eu já peguei 2 casos aqui na igreja também, que o homem agrediu a esposa, mas também um deles, a mulher agrediu, a mulher tinha mania de arranhar, mania de enfrentar, desafiar, dizer que não era homem, e acho que ele aguentou isso uns 18 anos de casado, e acho que um dia acho que ela arranhou ele e falou assim, é um moleque, alguma coisa assim, ele foi lá e deu um safanão nela, e aí ela assustou, ele não deu murro, espancou, mas deu umas apertadas e empurrou e tal, chega e pá, e aí a gente foi lá, conversou, já tem pelo menos uns 10 anos isso, não tinha acontecido antes, não aconteceu depois, tá tudo ok, tudo 100%. Então, né? Agora, outro caso também, o marido meio que ameaçou e deu uma segurada, e aí eu chamei ele e falei, olha rapaz, isso não se faz com mulher, não repita isso, né? Não interessa, até se ela te bater, você aguenta, mas você não revida. Se for o caso, você chama a gente, você até vai na polícia, faz se tiver que fazer, mas você não vai bater numa mulher. Eu atendi um caso na igreja assim também, Perry. É uma discípula nossa lá, um pessoal da igreja lá, onde a primeira vez o rapaz deu tipo um empurrão nela. Aí ela só me comunicou, a gente sentou, conversou, ela falou, pastor... Eu não Pouco tempo de casado? Nada, tipo 10 anos. Nossa, e nunca tinha tido nada? Não. Aí nesse dia empurrou? Aí empurrou ela, aí a gente sentou, conversou e tal, ela mesma falou, pastor, eu não quero fazer nada, eu quero que o senhor ajude meu marido e tal. Sentei com ele, conversei com ele, falei que não foi legal, que você estava abrindo brechas e tal. E aí ficou tudo acertado. Perry, eu acho que, tipo assim, uns 4 meses depois, 6 meses depois, ele caiu pra dentro dela também, agrediu ela. Aí no que ela agrediu, ela me ligou. Pastor, e aí, ó, o que o senhor acha que eu faço e tal, e tal, e tal? Eu falei, você quer mesmo saber? Quero. Cara, denuncia ele. Denuncia ele. E ela foi lá e denunciou ele, né? E aí ele teve que prestar contas na delegacia e tal, ficou aquela situação constrangedora, a delegacia enviou ele para o psicólogo e tudo. Só que depois aí... 2 meses, 1 mês depois, ela descobriu vários adultérios dele e ela largou. Tá vendo? E aí, até hoje, não estão juntos. Traição. Que foi abrindo. O demônio vai entrando, a pessoa vai dando brecha, a Bíblia diz um abismo, chama outro abismo. Então, a gente tem casos também que resolve, que não chegou a ser uma agressão, no sentido de uma violência, de um murro, espancou, bateu, deu na cara, e também não é uma coisa repetida e continuada. Então, cada caso é um caso, mas num caso onde a mulher está sendo agredida, apanhando, sendo espancada, entendeu? Agressões e agressões... mas com certeza o meu pensamento, a minha opinião é que tem que separar, que tem que denunciar, que tem que tomar todas as medidas, se tentou uma conversa, uma chance e não resolveu. Agora, o que tem que ficar claro? Pode separar? Pode. Agora, não pode casar de novo. E aí é que o pessoal se arrepia, né? Por que não pode casar de novo, pastor? Porque não existe na Bíblia nada que autorize o novo casamento por causa de violência. Então a pergunta é, tenho que conviver? Não. Vou aceitar isso? Eu não aceitaria e não aconselho você a aceitar. Mas isso me proporciona, me possibilita
recomeçar a minha vida casando de novo? Não, não possibilita. Qualquer conselho fora desse daqui está fora da Bíblia. Vai além da Bíblia. Aí a pessoa pode falar como eu estou falando, a opinião dela. Mas se você ler a Bíblia do início ao fim, você não encontrará uma justificativa para o novo casamento. Sim, para o divórcio. Aí nós temos alguns outros casos bíblicos também. Lógico, a morte do cônjuge ninguém questiona. E também a gente não questiona. E uma coisa que é questionável, mas para mim também é muito claro, é o abandono por seguir Jesus. Então, olha esse ponto aqui que eu não vou parar nele. Se você quiser saber mais, eu tenho que ter uns 30 pedidos dele, ou o livro, que eu até mostrei semana passada. Pega ali para mim. O livro ali, ó, Divórcio, Novo Casamento. Deixa eu mostrar ele de novo aqui. Aqui eu explico todos os casos de exceção onde você pode divorciar e casar de novo. Aqui a questão é novo casamento, tá bom? Então o livrinho explica tudo. Se depois você ler o livro e tiver dúvida, manda no direct, a gente responde. Se muita gente pedir um ou outro quadro sobre esse, a gente faz. Agora, pastor, fora essas 4 situações que foram citadas, adultério, morte do cônjuge, abandono, e o outro é nova criatura, né? Quem se converteu e viveu um casamento antes, ter Jesus e separou lá e não tem mais jeito de voltar ao casamento, se converteu, posso casar de novo? Claro que pode. Quem fala o contrário disso, pelo amor de Deus, da onde tirou isso da cabeça? A Bíblia diz, tudo se fez novo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se aconteceu, eu me casei, não era crente, não conhecia Jesus, não seguia a Bíblia, separamos lá no mundão, e depois disso a minha mulher já casou de novo, já tem filho, e agora, pastor? E agora você pode casar de novo? Claro que pode, tá bom? Agora, tirando essas 4 exceções, e aí, pastor, eu tô infeliz. Essa que é a questão. Eu não me encaixo em nenhuma das situações que é permitido um divórcio, novo casamento, mas eu não quero continuar casado. Posso me separar? E agora? Pode ou não pode? Só porque ficou triste? Só porque tá achando ruim, só porque a mulher ficou feia, só porque o marido ficou barrigudo. Só porque sonhou? Só porque sonhou que tava traindo, só porque agora ele não é mais romântico, agora ela é bruta, é chata, e a gente não... Gente, mulher, eu, né, como pastora, escuto muitas mulheres falando, né, sobre questão sexual. Meu marido fica me ameaçando que vai separar porque eu não tenho mais aquele hábito sexual frequente. Que tinha, né? Falta de sexo no relacionamento agora. Ah, não, ela não tá tendo relação comigo, não é a mesma pegada, né? Ou o contrário, também tá acontecendo. O cara que não quer ter relacionamento sexual com a esposa, a gente não se ama, a gente briga demais, pastor, a gente descobriu que casou errado, enfim, não tá dando certo, a gente é infeliz. E agora? E agora é a resposta. Pode ou não pode separar? E a resposta é pode! Não pega só essa parte agora, desliga e já sai pedindo divórcio, não. Pode, peraí, já desligou. Teve uma pessoa, eu vou até postar, deixa eu esquecer, não. Uma mulher me mandou, ô pastor, vai sair mesmo esse vídeo aí do divórcio que eu vou separar do meu, é amanhã. Se pode, é amanhã. Pois é, pode separar. O divórcio pode acontecer sim. O que não pode acontecer? É o novo casamento. Esse aí é que é o problema. Aqui é que a porca torce o rabo. Deus não quer o divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Não é a vontade de Deus o divórcio. Não é bom para você o divórcio. Divórcio traz prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo familiar, rebenta a vida dos seus filhos. O divórcio é completamente, absolutamente anti tudo que Deus imaginou e sonhou para a sua vida, para a família, para o casamento. Tudo. Não pode, não deve, não é a vontade de Deus, não faça isso de jeito nenhum. Só que se a pessoa falar, pastor, eu vou separar, não aguento, não quero, não aguento, não quero, eu vou separar. E aí? Eu vou dizer para ele, olha, queridão, já que não teve jeito, ô queridona, não teve jeito, então vamos orar, jejuar, fazer de tudo, pelo amor de Deus, não é a solução, não vai resolver. Aí sabe o que já aconteceu muito comigo? Especialmente com as mulheres, né? Não, pastor, eu não aguento separar. Mas, Cris, se você separar do Anderson,
Você não vai poder casar nunca mais, abençoado. Nunca mais é um detalhe muito grande, né? É muito grande. Nunca mais. Só se ele morrer. Você não vai poder se casar de novo. Aí sabe o que a mulher fala na hora que ela está sofrendo? Ou o homem, mas a maioria é as mulheres. Tá sofrendo, tá achando ruim, tá infeliz, tá desgostoso, tá horrível, tá ruim. Aí ela fala assim, pastor, quero saber de homem nunca mais na minha vida. Mas já ouvi isso muitas vezes. Ouvi isso tem 2 semanas. Demais! Não! A questão é essa? Quer dizer que se eu separar, eu ainda tô na... Posso ficar na bênção? Pode, você pode ficar na bênção. E o problema é casar de novo. Ah, rapaz, pastor, não quero saber dele, não quero saber de homem, não quero saber. Sabe, de 100 mulheres, 100 homens, mas principalmente mulheres, 100 mulheres que falam isso, sabe quantas conseguem manter essa palavra? Uma. E olha lá. Porque a maioria, ela está vivendo um trauma. É o momento. Pode passar 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4. Em algum momento, essa mulher vai ter carência. Se não sexual. Vou tirar a questão sexual. Também sexual, mas tirando a sexual. Carência de uma pessoa, carência de um relacionamento, carência de uma amizade, carência de um romantismo. Outra coisa, ela tá lá vivendo a vida dela no trabalho, na faculdade, na igreja, não sei aonde. Daqui a pouco chega um cara, e aí é um cara completamente diferente do que foi o marido, e um cara começa a falar que ela é bonita, e fala, não, você isso, e vai mexendo, e o que vai acontecer? Essa pessoa que se divorciou sem a permissão de Deus para um novo casamento, porque tem os casos onde o divórcio não tem que fazer, mas pode, e ter um novo casamento, mas ela fez sem a permissão para o novo casamento, ela vai começar a se relacionar com alguém, e sabe o que a Bíblia chama isso claramente? Adultério. E aí existe um texto que diz o seguinte, não se deixe enganar. Olha como é que o texto fala. Não se deixe enganar. E aí coloca várias categorias que não herdarão o reino dos céus. E entre elas estão adúlteros. Os adúlteros não entrarão, não herdarão o reino dos céus. E diz, não se deixe enganar. E eu estou dizendo para você hoje, não fique ouvindo ninguém que não esteja dizendo fundamentado na Bíblia. Não se deixe enganar. Adúlteros não entram no reino de Deus. Aí alguém vem e diz assim, mas pastor, para todo pecado tem perdão? Sim, se a pessoa cometeu o adultério e ela se arrependeu e ela pediu perdão, ela foi lavada pelo sangue de Jesus, ela está completamente perdoada. Que tipo de adúltero não vai herdar o reino dos céus? Os que vivem na prática do adultério. E o que é a prática do adultério? É um homem ou uma mulher casado que tem amante, que quando viaja, quando sai, quando tem oportunidade, trai a esposa ou trai o marido. Aí ele está o quê? De tempos em tempos caindo em adultério, ou seja, ele está vivendo na prática. Mas o que é prática do adultério também? É quando ela separa do marido, sem ter possibilidade de um novo casamento e casa de novo. E Deus chama isso de adultério. A Bíblia chama de adultério. A lei brasileira não chama, alguns pastores e religiões não chamam, mas a Bíblia é claríssima. A Bíblia é claríssima que se alguém entra num segundo casamento, tiradas as exceções, essa pessoa está vivendo em adultério. Então, não adianta ela se divorciar do marido, passar 1, 2, 5, 10 anos depois, encontra um homem, começa a se relacionar com ele, e só do relacionamento já começa o adultério, aí casa. Aí digamos que ela casou, digamos que você está ouvindo essa palavra aqui e descobre isso, né? E cada caso é um caso, você não pode terminar aqui e já sair tomando decisões, tem que conversar com o seu pastor, tem que mandar a sua pergunta, porque cada caso é um caso. Mas digamos que ela casou sabendo de tudo isso, eu sabia, eu fui avisada, ela teve uma conversa comigo, eu expliquei tudo, aí ela casou de novo. Aí ela fala, eu me arrependo. Ué, só é arrependimento se ela fizer o quê? Se separar. Largar o marido. Que marido que ela vai largar? O do segundo casamento. Para ela, a única opção é ou ela volta para o marido dela ou vive sozinha o resto da vida. Mateus,
capítulo 19, verso 12, a eunucos de nascença, a pessoas que a si mesmos fizeram eunucas, para não perder o reino de Deus. Então, se o divórcio, que é algo que não deve acontecer na sua casa, você tem que ter uma consciência. Você não pode casar de novo. Eu acredito que você não vai casar de novo? Não acredito. Eu ouvi centenas dizendo que não iam casar de novo? Ouvi. Nunca vi uma que disse que não ia casar de novo, não casou até hoje. Não vi até hoje. Mas aí casou de novo. Casou de novo, aí você está vivendo em adultério. Se você não largar a pessoa, você vai estar na prática do adultério. Não se deixe enganar. Você pode estar na igreja. Aqui na igreja você não seria membro. Eu não te receberia e nem te manteria como membro da igreja. Mas se alguma igreja te colocou como membro, você dizima, você oferta, você ajuda, você faz o que você quiser. Você pode servir, trabalhar. A Bíblia já diz, tem gente que cura no nome de Jesus, liberta no nome de Jesus, profetiza no nome de Jesus, e a palavra que ele vai ouvir é não, você não vai entrar, aparta, porque você viveu na prática da iniquidade, por causa da prática do pecado. Então, a resposta para o pode separar é sim, pode. Não deve é a última das opções. A gente nunca acredita que esse é o melhor caminho. Contudo, se você tomar esse caminho, você tem que estar consciente que um novo casamento, se não for com a mesma pessoa, é adultério. E adúlteros não entrarão no reino dos céus. Então, se você tem temor de Deus, se você conhece a Bíblia, se a Bíblia para você é a palavra de Deus, como ela é a palavra de Deus, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Casou, é para ficar junto. E não inventa de trair. Foi isso que eu falei aqui hoje. Falei, gente, o negócio é o seguinte, porque começa. Poxa, mas não deu certo, mas isso, mas ele aquilo, ela aquilo, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Pois é, errou na decisão? Errei. Tem que ficar casado. A gente estava lendo hoje a biografia, foi também Kathryn Kuhlman. O motivo da gente falar sobre isso, da Kathryn Kuhlman. Você pode, uma mulher tremenda, vale a pena você ler a biografia dela. E ela se casou com um homem, e pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, ela casou com um cara e ela estava vivendo com ele um segundo casamento, e ela não sabia que ele já tinha... Ele mentiu, não foi isso? Isso. Ela não sabia que ele já era casado e que o motivo de divórcio dele não justificava um novo casamento. Ou seja, ela entrou em adultério por causa dele e até da mentira dele. Se não me falha a memória. Bom, ela ficou casada com esse cara 8 anos, essa mulher de Deus poderosa e tremenda. O que aconteceu? Ela não teve paz. Ela não teve alegria, o Espírito de Deus, e ela falou, ele era o homem da minha vida, eu o amava mais do que a minha própria vida. Olha o que ela diz, eu cheguei a amar esse homem mais do que amo a Deus, ou seja, era o homem da vida dela. Mas quando o Espírito de Deus a confrontou, ela se separou dele, porque ela entendeu que ela estava fora da vontade de Deus e que aquilo era adultério, que tinha uma esposa com filhos chorando a falta do marido e que ela iria não só perder o ministério, mas no meu entendimento perder inclusive a salvação, a entrada no reino. E aí ela se divorciou e ela diz na biografia, foi uma renúncia que eu fiz por toda a minha vida, porque todos os anos o cara mandava um cartão para ela no Dia dos Namorados. Todo o tempo ele quis voltar com ela e ela dizendo que apaixonada ela decidiu honrar a Deus e pensar no que era eterno. Quando a gente terminou de ler isso, eu falei, tá vendo? A pessoa não tem como ter paz e alegria no pecado. Agora, o que eu falei logo depois? E você que está casado e está infeliz e não ama? Mesma coisa. A mulher abandonou o cara amando, você fica casado sem amar. Pedindo um milagre para Deus e cumprindo a vontade de Deus. Por quê? Porque não é, gente, para casar e separar. E se casou, aguenta esse trem, luta por ele, faz encontro de casais, lê livro, paga curso, conversa com psicólogo, faz libertação, cura interior, jejua, ora, clama, pede, vai atrás até que você tenha um casamento feliz. Mas não pode separar. Agora, se no último do último caso separar e não tiver uma justificativa bíblica para um novo casamento, viva sozinho o resto da vida, entendeu? Viva mesmo sem amar, não interessa, faz o que é melhor. Por quê? Porque você tem que honrar a decisão que você tomou. O voto que você fez é até que a morte os separe. Olha só que interessante, estou falando e eu pensei nisso.
Deus que me livre, né? Eu separo da minha esposa. Eu decido andar sozinho pelo resto da minha vida. Daqui 10 anos, eu revejo, eu me arrependo, vontade de sexo, vontade de ter uma família novamente, sei que não posso pular para um outro casamento, decido voltar. Quando eu volto, minha esposa já está casada com outro. Como é que eu fico nessa situação, Pé? Você não vai continuar sozinho com vontade de sexo, com vontade de ter família. Já era. Já era. E a pessoa, minha esposa, que foi abandonada, depois de 10 anos se casou novamente, está totalmente livre. Olha, o abandono não permite um novo casamento. É o abandono por seguir Jesus. O livro explica. Então, o que acontece? Digamos que ele usou é só um exemplo, né? Resolveu abandonar a Cris. Gente, será que é possível? Eu não acredito. Alguém abandonar o outro e não se relacionar com alguém? Não existe. Primeiro, na maioria das vezes, quando alguém abandona alguém, já tem alguém na parada. 90% para mais. Quando um cara larga a esposa larga um cara, 90% já tem já tem gente aí na parada. Mas ainda que não tenha, nesses poucos porcento aí que não tenha, não aguenta muito tempo. Então o que ela que foi abandonada tem que fazer? Ela tem que ficar quietinha, ou esperando, caso ela creia e queira, que ele se arrependa e volte, né? Ou que ele apareça com uma pessoa. Ele que tomou a decisão da separação, ele que abandonou, ele que pediu o divórcio sem nenhum motivo. O outro pode casar? Não pode. Não pode. Agora, ou ele já abandonou porque tem alguém, na grande maioria das vezes, ou daqui a uns 3 meses. Se for homem, logo ele vai arrumar uma mulher. Hora que ele arrumar uma mulher, ficou, namorou, beijou, atraiu, ela tá livre. Com a carta de divórcio feita e ele com algum relacionamento, aí entrou a traição e trouxe a liberação, que aí é a decisão dela, se ela vai continuar a vida dela sozinha, se ela vai continuar lutando mesmo que ele tenha alguém e pedindo a restauração, aí é com ela, né? A gente já falou opinião sobre isso no outro vídeo. Quantas vezes eu devo aguentar um adultério, quanto tempo devo esperar, a gente falou no outro vídeo. É decisão dela. Ou então ela vai dizer, não, agora eu não quero mais, já que ele está vendo a vida dele, eu vou aceitar ter um novo relacionamento. Pode? Claro que pode. Claro que pode. É lógico que pode. Pelo amor de Deus, quem diz que não pode, tem que ter paciência demais, que vem com os argumentos que só a graça de Deus, e a gente falou isso no vídeo anterior, ouça o vídeo anterior, tá bom? Não, eu só acho assim, é uma decisão tão assim, eu acho que é uma das decisões mais importantes da vida, né? É o casamento, porque se você parte para um divórcio, uma separação, no caso de que não está respaldado pela Bíblia, e depois quando você constitui uma família, os filhos que nascem debaixo do pecado. É assim, é muito forte, muita né, coisa, pastor? E ali coisa. É muita desgraça. Meu Deus, eu tava aqui o adultério é uma imaginar desgraceira. As crianças, os filhos que não tem nada a ver, e depois a pessoa cai nesse convencimento do Espírito Santo, e depois como é que volta vai destruir a família. Se já tem um monte de filho. É por isso que Deus odeia o divórcio. Por isso você falou uma coisa certa. Gente, depois de Jesus, depois de onde você vai passar a eternidade, a decisão mais importante da sua vida é com quem você vai casar. Entendeu? A gente tem um livrinho também, não tá aqui não. Como saber a pessoa certa para me casar. Você tem que parar, pensar, orar, ler esse livro. Você que é solteiro, você que é noivo. Olha, essa decisão é a mais importante nessa terra depois da salvação em Cristo Jesus. Não tem outra. Com quem eu vou passar o resto da minha vida é uma decisão que você não pode errar. E eu que já errei, pastor, como diz meu amigo Cláudio Duarte, chupa esta manga. Agora vai ter que aguentar. Sou obrigado a ficar sofrendo? Não. Ore, jejue, trabalhe, invista, leia, faça curso para tornar o seu casamento reverter, né? Bom, feliz, tornar a maldição em bênção, a glória da segunda casa maior que a primeira, ter alegria e felicidade, que é isso que Deus tem para você. Em janeiro, inclusive, janeiro para fevereiro ali, a gente tem um negócio que pode te ajudar a reverter esse quadro
a gente vai colocar no Instagram, vai avisar aqui também, só definir a data, os processos, mas invista para você poder reverter e ter um casamento de sucesso, uma família de sucesso. Pastor antes, pastora Cris, chegaram aqui, eles não eram pastores. Tem quantos anos estão aqui? Mais de 10, 12. 12 anos que eles estão aqui. Quando eles chegaram aqui, tinha problema no casamento, tinha ameaça de separação e divórcio, conflitos. Hoje eles estão vivendo o ministério, ajudando pessoas. Tem problema? Eles têm, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas aquelas coisas, como diz assim, de UTI, aquelas coisas graves passaram. São as coisas, uma briga aqui, um problema ali, e vai resolvendo, e vai resolver, e vai ficar junto até o fim, até a volta de Jesus, tá bom? Você que falou assim, pastor do céu, eu me identifiquei, porque eu já sonhei também. Eu já sonhei, já acordei bravo. Comenta aí, já sonhei, já passei por isso. Conta a sua história pra nós. Marca alguém que você sabe que também sonhou. Você lembrou de alguém? Marca pra pessoa pelo menos ouvir essa história do sonho aqui, porque essa história a gente riu demais hoje.